Olá, turminha, tudo bem? Vamos para nossas aulinhas de hoje, quarta-feira, dia 21/10. Peguem então a apostilinha de português, ok? E também a pastinha aí do Vamos Trabalhar. Turminha, abram a apostila de português na página 253. Gramática, verbo por e outros verbos irregulares. Então, dando continuidade aí ao nosso conteúdo sobre verbos, hoje nós vamos aprender os verbos regulares e irregulares. Leia a frase a seguir. Maria põe o livro na estante. Por é um verbo. O verbo por e seus compostos como repor, propor, compor, dispor, são considerados verbos da segunda conjugação. Ele é um verbo irregular, então podem até grifar aí, passar um marca-texto aí nesses verbos, nesse parágrafo aí. Um verbo é regular quando, ao ser conjugado, não sofre variação do radical, ou seja, a parte da palavra que exprime a sua ideia principal, o seu significado. Por exemplo, essa terminação aqui, ó, T-E-R-R, é o radical das palavras terra e terreiro, etc. Falar, comer e partir são exemplos de verbos regulares. Observe as conjugações do verbo falar. Então, no presente do indicativo, eu falo. Então, falar. Qual que é o início aqui do verbo falar? Falar. E eu falo. Então, ele não muda, ó. O F, o A e o L do verbo falar. E aqui na conjugação, eu falo. Então, continua o mesmo. É diferente do verbo por. Se eu falo por, aqui é o verbo. Se eu vou falar ele põe, ele já vai mudar completamente. Olha para vocês verem. Então, quando ele muda completamente durante a conjugação, ele é um verbo irregular. Se ele não mudar completamente, manter aqui o radical, ele é um verbo regular. Observe aí, ó, o verbo falar. Eu falo. Tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. No futuro, eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão. No presente do subjuntivo, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis e que eles falem. Então, observem que em todas as conjugações aqui, o início aqui do verbo, o radical do verbo, ele não muda. Fica o F, o A e o L. Ok? Então, por isso, ele é um verbo regular. Ok? Então, o verbo é regular. Quando conjugado, ele não sofre variação do radical. Qual que é o radical? Que é o início do verbo. O radical do verbo falar é F, o A e o L. Ok? O radical fal permanece igual em todos os tempos e modos. Então, observem que todos os tempos aqui e modos, o radical fal, que é o F, o A e o L, ele sempre vai permanecer igual. Então, quando o radical sempre permanece igual, independente da conjugação do verbo, ele é chamado de verbo regular. Se ele mudar completamente, então ele já é outro tipo de verbo, que é o irregular que nós vamos ver agora. Página 254. Um verbo é irregular quando sofre variação no radical. Exemplos de verbos irregulares é o verbo ser, ter, dizer, fazer, etc. Observe a conjugação do verbo fazer. Presente do indicativo. Eu faço. Tu fazes, ela faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem.
Pretérito perfeito. Eu fiz, tu fizestes, ela fez. Nós fizemos, vós fizestes, elas fizeram. Então, vocês viram que mudam o radical. Então, quando muda o radical, é um verbo irregular. Agora, veja algumas conjugações do verbo ser. Presente do indicativo. Eu sou. Tu és. Ela é. Nós somos, vós sois, elas são. Olha como muda, turminha. O verbo normal dele é o verbo ser. Quando ele é conjugado, olha como muda. Fica eu sou, tu és, ela é. Então vejam que muda completamente ali o radical dele durante a conjugação. Então, se mudou ali o radical, ele é um verbo irregular. Se não mudou, ele, igual aqui o verbo falar, ele é chamado de verbo regular. No final do livro, há as conjugações de outros verbos irregulares, como por, ser, ter, haver e estar. Depois vocês olhem lá no finalzinho do livro. Atividades. Sublinhe os verbos regulares e circule os irregulares. Tá? Então, vocês vão sublinhar os que são regulares e sublinhar os que são regulares e circular os irregulares. 2. Complete as frases com o verbo por no tempo e modo pedido. Então, nós temos aí 5 frases. Vocês vão observar o modo que está pedindo aí em parênteses e completar as frases. 3. Complete as frases escrevendo o verbo por no modo imperativo, afirmativo e na pessoa indicada. A letra A. Então, é o verbo por na segunda pessoa do plural. Tá? Então, vocês vão observar aí cada uma delas. E o 4. Complete o 4. Nós temos aí o verbo saber no presente do indicativo. Como que fica? Eu sei. Ele ou ela sabe. Aí vocês vão completar cada um deles. Depois o verbo trazer, dizer e cada um deles. Ok? Turminha, homework então ficou as páginas 254, 255 e essas 3 do vamos trabalhar frente e verso. Qualquer dúvida, só chamar pro WhatsApp. Vejo vocês daqui a pouquinho. Até mais.